Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde publicamos a gravação toda terça após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, conforme a gente falou hoje, serão dois capítulos, porque o capítulo 18 deu só 4 páginas, não tinha como. Tem poucos conteúdo, assim, um conteúdo que dá para fazer tranquilo. Então, eu vou colocar aqui o primeiro capítulo. Vamos lá, que é o 18. Nós estamos aqui no estudo 17, capítulo 18, Maurício desperta. Eu vou voltar lá para a história continuar a história do Maurício, né? E ele estava naquela história que tinha tido um outro encontro com a irmã Angélica, né? Aí, primeiro, o Miranda vai começar a falar do último capítulo, que ele ficou tão impressionado, que ele vai fazer os comentários daquela história do senhor Marcondes. Então, ele começa dizendo: permaneciam-me as impressões constrangedoras da desencarnação do senhor Marcondes e da desagradável cena da vampirização dos seus despojos carnais, levando-me a demoradas reflexões e preces intercessórias pelo seu refazimento. E agora ele vai fazer umas considerações sobre a morte, desencarnação. A morte, indiscutivelmente, é o encerramento do ciclo biológico, do ponto de vista físico. Todavia, a libertação sempre se dá de acordo com os condicionamentos e vivências que são mantidos ao longo da existência. Não havendo, nos estatutos divinos, regimes de exceção, é muito justo que cada candidato ao progresso cresça conforme os seus recursos e ascenda na escala da evolução mediante os sacrifícios que se imponham. O estado mental e as ações morais de cada criatura respondem pelas suas legítimas conquistas. Conforme o homem vive, assim desencarna, experimentando as presenças espirituais com as quais afina e atrai. Da mesma forma que os sentimentos cultivados se lhe transformam em amarras constritoras ou asas de libertação. Sob qualquer hipótese, porém, a desencarnação é um momento grave para todos os espíritos, que nela encontramos o desenfaixar dos liames retentivos na terra para o prosseguimento da vida em novas experiências. Os vampirismos, em linha geral, são um estágio avançado de alienação e zoantropia dos desencarnados, que tombaram nas garras da própria insânia, deixando-se dominar por mentes impiedosas da erraticidade inferior. São aqueles que estão lá, né, que a gente conhece, que são os irmãos, são justiceiros e tudo, né? Aos quais se atribuem a governança dos destinos que se lhes permitem submissão em face do comportamento alucinado mantido enquanto na Terra. Então, aqueles que têm um comportamento alucinado como encarnado ou né, não seguiram as leis de Deus, eles acabam sendo submissos a esses espíritos das regiões inferiores. Por outro lado, as suas vítimas encarnadas experimentam as pungentes angústias que decorrem da conjuntura infeliz, em subjugações cruéis, de curso demorado, que se alongam até além da sepultura. A gente viu ali realmente, né? O Dr. Marcondes foi levado depois.
que desencarnou, não só era a obsessão enquanto encarnado, como foi depois, além da sepultura. Sob outro aspecto, o vampirismo entre desencarnados que se odeiam constitui lamentável acontecimento que se sensibiliza e propõe imediata transformação em quem o observa, sem que os envolvidos na rude peleja consigam experimentar breve pausa, que seja para a reflexão ou o repouso. O que observaram, no entanto, quando da chegada dos vampiros para absorver as últimas energias do cadáver recém-desencarnado e sugar os elementos vitais que permaneciam no sangue expelido, suplantava tudo quanto até então conhecia no gênero. Então, o que eu falei, esse livro é um dos primeiros e ele ainda não tinha visto esse tipo de coisa. Na verdade, eu tinha visto de outra maneira, que ele vai contar agora, mas ele ficou tão impressionado que suplantou tudo que ele conhecia daquele gênero. Ele vai lembrar aqui, vai falar aqui, que ele acompanhou umas experiências dolorosas em matadouros, quando hordas ferozes, lógico, de desencarnados, se arrojavam sangues sedentas sobre os animais abatidos, ainda com os reflexos condicionados, impondo-lhes tremores. Então, os desencarnados iam sugar o sangue desses animais que estavam sendo abatidos, e eles ainda ficavam em tremores, porque estavam com reflexo ainda, né? Aqui uma observação para a gente lembrar que foi comentado que no campo biológico, o fluido vital é representado pelo sangue. Então aqui eu vou trazer agora um trecho do livro Missionários da Luz, que traz exatamente uma passagem dessa. Para quem não leu o livro, né? Foi quando eu fui ler esse livro que foi quando eu parei de comer carne, que eu não comi mais carne a partir foi em 2010, nunca mais eu comi porque eu olhei essa cena e eu falei, gente, não vou querer ficar assim, gosto de desencarnar, porque a pessoa que fica, né, querendo comer carne, então, com muita ganância, gostar muito de churrasco, essas coisas, né? Eu comia bastante, tudo, mas não era com muita vontade. Mas depois desse capítulo, desse trecho, aí eu parei. Então é no livro Missionários da Luz, André Luiz, né, pelo psicografia de Chico Xavier. É uma passagem que o instrutor Alexandre está conversando com o André Luiz sobre um espírito que estavam perguntando sobre ele e ele agora vai contar onde ele está. Então ele começa. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. Podemos seguir adiante. Então eles começam a caminhar na direção. Aí o André Luiz continua contando a história, né? Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Aí começa a surpresa do André Luiz. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Esses infelizes irmãos que não nos podem ver, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Aí o André continua pensando, né? Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que, até ali, puderam observar, não me haviam impressionado com tamanho amargor. Esse aqui é o terceiro livro, tem, é o Nosso Lar o primeiro, Mensageiro o segundo, e esse é o Missionário. Então ele não tinha, ainda estava passeando, ainda andando pelo plano espiritual, vendo situações, viu muitas coisas acontecerem lá no umbral, naquelas regiões inferiores do que eles passeavam, mas ele está impressionado, que ele falou que nunca tinha visto coisas como essa. E ele vai se questionar: desencarnados à procura de alimentos daquela espécie? Matadouro cheio de entidades perversas? Que significava tudo aquilo? Alexandre acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos?
Lembro-me que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava a abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. É que a gente sempre fala aqui, sem julgamento. Ele estava igual o Miranda faz de vez em quando, que ele fica assustado com o que está acontecendo. No fundo, passa ali na cabeça, puxa, como é que pode isso? E aí ele falou, sem condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance, a serviço do próximo. Então, o mesmo conselho que ele está dando aqui que o Miranda sempre recebe, né? Então, agora vamos voltar para o capítulo. Tá? Só porque eu quis colocar esse anexo de uma vez, para não ficar longe, né, o anúncio, a história, porque é direto aqui sobre a história do matador, que ele estava vendo, é, que ele lembrou igual da mesma cena que o André Luiz viu no matador com os desencarnados. Agora, no caso do Marconde, foram eles sugando o sangue do desencarnado Marconde, não dos animais, né? Bom, aí ele continua comentando. Esse comércio, Miranda, né? Esse comércio entre as mentes atormentadas, atormentadoras, é o resultado das infrações de uns e de outros, vítimas e algozes que se mancomunam, mediante infeliz vinculação, produzindo paisagens constritadoras e gerando redutos coletivos de expiação inimaginável para os domiciliados no corpo físico. Mesmo para muitos espíritos desencarnados que se movimentaram na linha da dignidade e do equilíbrio, esses redutos de sombra e purgação demoram-se ignorados, até quando se lhe faz necessário que dispensem socorro àqueles que ali estagiam, e são-lhes afetos ou conhecidos que rogam e aguardam ajuda. Então, para entender melhor aqui, ele está falando que mesmo quando a pessoa, né, teve dignidade, equilíbrio, é uma pessoa, um trabalhador correto e tudo, quando ele desencarna, ele não conhece esses locais, né? Logo, são ignorados. Por quê? Ele, de repente, vai ser chamado só quando for necessário ir até lá para poder ver algum afeto que está lá, para poder ajudar, como aconteceu várias vezes com o André Luiz, né? Ele contou vários casos ali. E também, assim, algum conhecido que roga ajuda. E ali eles vão para dispensar socorro também a essas pessoas. A esses espíritos que é ali, que ele fala, ali estagiam, estão nessas áreas, né, inferiores aí. Então, Miranda continua: tudo são lições que propiciam o crescimento espiritual de quem anela realmente pela espiritualização própria. Com as mentes encarnadas, como as mentes encarnadas jazem adormecidas, cada dia aumentam os fenômenos obsessivos e as desencarnações inditosas tornam-se mais comuns, em face do esclarecimento que foi desdenhado, cedendo lugar à indiferença e ao insucesso. Que é a Joana Diante que fala, né? Que estamos todos dormindo, ninguém quer tomar consciência do que acontece. E fica naquela vida, né, de viver, quero viver agora e aproveitar o agora, né, que a vida é curta, no sentido, não no sentido de você aproveitar o que está fazendo o seu melhor, né? É para aproveitar o melhor que tem. Então, Miranda continua falando: vivem-se por isso panoramas de perturbação variada nos arraiais terrenos, cada vez mais lamentáveis, que a dor abençoada se encarregará de modificar na sucessão dos tempos. Felizes aqueles que se derem conta dos deveres a executar e se afadiguem nos esforços pela edificação da responsabilidade ativa, sem mecanismos culpistas ou justificações levianas, destituídos de qualquer legitimidade. Reservei-me estudar a questão do vampirismo aos despojos carnais, concluindo mais uma vez que morte é somente mudança de traje, sem o descartar das roupagens fluídicas que condensam a matéria. Rompem-se e desgastam-se os aparatos externos, conquanto permaneçam as matrizes fomentadoras das suas formas, mantendo a camada envolvente do espírito que, no caso de viver experiências grosseiras, favorece a demorada subjugação vampirizadora. Nos casos de espíritos equilibrados,
Os dínamos psíquicos que se encarregam de elaborar as forças fluídicas produzem energias de peso específico que alçam o ser a regiões de plenitude superior, aformoseando e proporcionando-lhe paz por ausência de condicionamentos perniciosos e de intoxicação por venenos vibratórios. Ele está falando que é uma força, é uma energia diferente, um peso específico que a pessoa consegue ir para regiões de plenitude superior. Pulsa a vida em toda parte dentro dos padrões estabelecidos pelo Pai. No entanto, exteriorizando-se conforme o estágio evolutivo dos grupos sociais e dos indivíduos que nela se movimentam e se agitam. A rampa do abismo, tanto quanto o ascensor que leva aos altos planos, são elaborados por cada espírito conforme aspire queda ou elevação. Agora ele para de comentar esse assunto e o doutor Lustosa vai ao encontro dele informando: tive notícia de que o nosso Maurício retornou ao lar. Aí o Emenda fica todo contente. A informação me chegou como estímulo, retirando-me das reflexões mais fortes para acompanhar as esperanças de um futuro abençoado pelas realizações de vidas que estavam sendo chamadas ao crescimento e à vitória, que no caso ele é o Maurício, o Argos e a Áurea, né? E aí o doutor Lustosa vai continuar falando. Após o encontro que ele manteve com a nossa irmã Angélica, encontrou a Bíblia e deixou-se inspirado, deixou-se inspirado, que no caso ele estava sendo inspirado pela irmã Angélica, deixou-se ler e meditar alguns salmos. Passo inicial para a renovação que se lhe fazia indispensável. Posteriormente, passou a ler o Evangelho, segundo São Mateus, e a vida de Jesus, particularmente o Sermão da Montanha, que banhou-lhe a alma com serenidade e iluminou-lhe a mente obnubilada com novos conceitos. Isso foi a que a gente terminou esse capítulo antes da história do Marcondes. Ele estava lá pegando, escutou, falou, pega, abre a Bíblia, né? Então ele estava recebendo essas inspirações. Agora está contando o que foi acontecendo depois. Aí o Lustosa fala, indispensável dizer que a nobre benfeitura vem lhe oferecendo assistência pessoal, tendo em vista o futuro que ele poderá eleger e construir, com amplas possibilidades de serviço e realização na equipe espírita que ela vem auxiliando e conduzindo. À medida que os dias se sucederam, as fixações do inconsciente, que ele guardou as emoções e esclarecimentos do desdobramento pelo sono, né? Essas fixações do inconsciente foram subindo à consciência, como recordações agradáveis, que lhe propiciaram júbilos e amarguras. Os primeiros, em razão de fruir de uma paz a que já se desacostumara, e as amarguras em razão de sentir-se deslocado no grupo a que se associaram. O organismo debilitado ante as emoções novas, e apesar da especial assistência que vem recebendo, ressentiu-se. Lembra, nós também soubemos que eles iam provocar uma enfermidade para que ele sentisse até a necessidade mesmo de voltar para casa. Então, o organismo ressentiu-se, arrebentando as últimas resistências, e nele se instalando um problema de saúde, que será contornado em momento próprio. Como era de esperar-se, adveio-lhe a recordação do lar, a saudade da família, e a solidão entre tantos desarvorados impôs-lhe a viagem de volta, como solução feliz, que lhe foi transmitida pelos fios invisíveis da intuição. Fez-lhe o filho pródigo, cuja parábola arrancou-lhe lágrimas nascidas no âmago do ser, em arrependimento sincero e oportuno. Com novas disposições, enfermo e fracassado na competição das enganosas conquistas de coisa nenhuma, encetou a viagem de retorno. Encetou a viagem de retorno. A imensa distância foi vencida usando o recurso da carona, o que lhe permitiu surgir no lar, para júbilo dos pais ansiosos e dos irmãos afetuosos, que jamais haviam concordado com a loucura de sua tentativa equivocada de buscar o sucesso. Agora recupera-se e medita, chora e espera. A irmã Angélica nos convidou, isso continua o doutor Lustosa, a irmã Angélica nos convidou para uma visita ao jovem amigo, quando se lhe propiciará uma chance de travar contato com o espiritismo, em razão da visita que lhe será feita por abnegado ceareiro das nossas hostes, domiciliado na região. A hora própria, seguiremos daqui com o nosso Bernardo, devendo encontrar-nos com a mentora, que nos aguardará para que participemos do evento. E aí Miranda fala, eram informações valiosas, em considerando que o nosso caro Maurício encontrava-se fortemente vinculado ao processo de crescimento espiritual dos nossos Argos e Áurea. Ante a expectativa dos próximos acontecimentos,
aguardei com otimismo o momento que nos traria novas aquisições e dados para a própria renovação moral. Então, aqui ele fala dele também sempre, que isso traz novas aquisições de conhecimento, né? Que ele sabe, cada passo mais uma aula para ele, e dados para a própria renovação, para que ele também renovasse moralmente, que ele também está sempre aprendendo, né? Miranda sempre comenta isso. De referência, teve só essa observação aqui do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz Chico Xavier, capítulo da mediunidade e corpo espiritual, que fala que todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. É aquilo que a gente está falando, a pessoa que pensa, o que faz, né? O que sente, tudo a pessoa fica com esse halo energético que é a sua natureza. Daí você atrai, aquela história que a gente sempre fala, você atrai aqueles da mesma vibração, da mesma sintonia. E no livro A Gênese, Kardec, no capítulo 14, capítulo dos fluidos, vai ter que os ambientes nos quais abundam os maus espíritos são impregnados de maus fluidos, que os encarnados absorvem por todos os poros perispirituais, tal como absorvem pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Então, a gente sempre avisando aqui, essa é a nossa vigiar e orar, né? Que a gente, para que a gente não fique nesses ambientes que a gente acaba, né, tendo contato de qualquer maneira e acaba se impregnando de maus fluidos que são absorvidos pelos poros perispirituais, nosso, né? Nosso perispírito, e também os poros do corpo com os miasmas pestilenciais, que são aqueles que eles também comentam que pode até virar uma doença depois, se for o caso. Então agora a gente para aqui para fazer os comentários desse capítulo para poder passar para o outro. Acabou já o capítulo 18, tá? Então aí me diga o que vocês acharam e alguma dúvida que tenha. Oi, Su. Essa questão que você Fala. falou, de que a pessoa quer viver, né, a vida é uma só, isso evidencia muito, porque nós todos somos adolescentes, né, em certa medida. Então, isso evidencia uma adolescência do espírito, né? Não tô preparada ainda para viver as coisas do espírito. Eu vim para a Terra, quero aproveitar o mundo dos sentidos físicos, né? Então, muitos de nós, a gente quando é jovem, a não ser aqueles mais inclinados a serem missionários desde cedo, a maioria de nós está querendo viver a vida, né? Curtir todos esses sentidos que o mundo nos oferece, né? Só que a gente vai amadurecendo, vai passando o tempo, a gente vai mudando as perspectivas, a gente vive várias fases, né? Quem vai poder melhor explicar isso, com certeza, é a Sandra Pereira, né? Mas é assim, é a minha visão, né? A gente vai vivendo várias fases, chega um certo momento que você se cansa de viver só os sentidos. Mas tem pessoas que não se cansam, que vivem assim, porque elas realmente não querem nenhum contato com a espiritualidade. Então, assim, é difícil, né, você explicar para determinadas pessoas. E é importante a gente fazer esse paralelo, que a gente tem que. é, não é curtir assim, só curtir a vida e viver inconsequentemente, né? A gente pode fazer tudo isso com equilíbrio, apreciar o mundo, né? O que o mundo nos oferece, a natureza, aquela coisa toda. Mas se nós não tivermos equilíbrio, a gente vai passar por todo tipo de revés. E depois a gente não vai poder dizer que, né? Coitado de mim. A gente planta, né? Então, assim, não dá nem para criticar aquele que é aquela pessoa que não saiu da adolescência do espírito. Mas nos cabe, né? A gente que tem um pouco mais.
de conhecimento, porque a gente ainda está no estudo, a gente está aprendendo, todos nós, né? Mas se a gente tem um pouco mais de esclarecimento, nos cabe auxiliar aquele que ainda não chegou lá e que quer chegar, né? Que quer amadurecer. Aquele que não quer, nada podemos fazer. Mas é assim, eu acho interessante porque às vezes a gente quer ter aquela visão mais obtusa, né? De querer que todos pensem como a gente, mas não é assim que acontece, porque nós já passamos lá atrás, lá quando a gente tinha 15 anos, 14, 16, a gente passou por isso e a gente queria ir para a mocidade espírita, né? A gente queria viver, curtir, sair, a festa. O problema é quando isso vai passando do limite, porque chega uma hora que você precisa amadurecer. É isso. Para quem teve a oportunidade, né, de nascer em berço espírita, mesmo assim a gente vê os relatos, né? Tu estava estudando o relato do Arthur Valadares. Ele teve, passou pela uma cidade espírita, e tudo, e ele teve a época que ele não quis ver, ele mesmo fala, ficou um tempo, acho que não foi na época da faculdade, e tudo, ele não quis mais ficar acompanhando nada, e depois ele recebeu que esses então, como ele, que está com uma, né, com esplêndidas palestras dele, sempre bem, muito bem inspirado, eles acabam levando a sacudida depois. Mas nós estamos aqui agora nessa fase de estar seguindo a doutrina, que é a nossa, agora é a nossa, vamos dizer, boia salva-vida, e estamos conscientes disso tudo, por coisa a gente está estudando mais profundamente. Mas mesmo entre os espíritas todos, que ficam às vezes só indo à palestra, digo frequentador, né? Vai lá, assiste a palestra, recebe o passe e vai embora. A pessoa não absorve ali muitas coisas, ela às vezes vai só com esse objetivo de, eu tenho que ir lá porque eu estou precisando receber um passe, ou dependendo do centro ainda tem água fluidificada e tudo, e a pessoa vai mesmo para um alívio, mas ela não entende que ela tem que se transformar. E aqui, eu vou deixar até a Sandra falar já, mas só para trazer para o que a Carla falou, que aqui essa história das mentes encarnadas estarem adormecidas, quem bate muito esse martelo aqui é a Joana de Anjos, né? Que fala que. E aí, uma coisa que acontece, né? Tem um estudo que a gente faz aqui, alguns daqui estão, né, e vão lembrar que eu no último estudo até falei lá, no estudo da Joana de Anjos, que tudo fica assim, a psicologia é isso, psiquiatria é aquilo, e não se toca no assunto de existir uma influência espiritual. E aí eu fico com isso, nem 8 e nem 80. Nem só você tratar só com psiquiatra, psicólogo, porque como a gente vê nesses livros, a maioria das pessoas que estão com esses problemas psicológicos, psiquiátricos, elas estão com uma influência. Seja lá uma influência, ou uma obsessão simples, ou uma. Vamos na sequência, né? Ou numa fascinação, ou numa subjugação. Então, assim, deixar isso de lado para não comentar, eu acho que é uma falha. Então, quando entra nesses estudos que fica só falando isso, só falando isso, e a gente tem que ver que foi o nosso passado, que é a nossa infância, não sei o quê. Cara, para também, para poder alertar. Mas, ao mesmo tempo, vamos prestar atenção nos nossos pensamentos. Então, fazer esse link com o nosso pensamento, porque coloca aqui, cada dia aumenta mais o fenômeno obsessivo. Tinha falado lá até na hora comentário que era parecer até uma neurose coletiva lá, uma palavra assim, tipo, ficou como se fosse uma neurose coletiva. Eu falei, não, isso está parecendo mais uma obsessão coletiva. Mostra as pessoas todas, né? Porque é exatamente isso. A gente acha que com a sintonia que grande maioria das pessoas no mundo, não é só no Brasil, está ligada, querendo só matéria, matéria, aproveitar e tudo. A gente tem, que nós aqui que estudamos, mas você tem alguma dúvida que não existe ali junto os espíritos que estão querendo também aproveitar? Se nós estamos aqui numa porcentagem que é 21, 20, muito mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados, e nós somos uma faixa de 8 encarnados, o que está esse povo todo fazendo? Um monte estão lá na parte superior, né? Que eles falam em volta da Terra. Estão lá nos ajudando. Para cada encarnado, falam que tem um que é o seu mentor. Então, vamos 8, com 8, 16, né? Vamos dizer. Digamos que é assim, porque alguns já estão com o mentor tá meio encostadinho, mas de qualquer maneira, tem muitos bilhões de espíritos que estão por aí querendo continuar vivendo na matéria. E daí eles colam nessa energia do que está na Terra. E aí coloca aqui nesse trechinho que fala que aí tem esses fenômenos obsessivos, desencarnações infelizes, se tornam muito comuns, em face do quê? Do esclarecimento que foi desdenhado. Ou seja, a pessoa não quis aprender, ela não quer saber, não quer se procurar nada espiritual, nem com nenhuma, vamos dizer, nem que ler, né? Que ler, ou que vá procurar qualquer tipo de
culto, de religião, para poder se ligar na parte espiritual. Porque quando ela começa a fazer as orações e for começar, pelo menos, fazer uma reflexão sobre isso, começa a ceder espaço para a gente, sabe? Abrir a brecha para entrar a inspiração dos bons espíritos. Mas se a pessoa não deixa, aí é a opção nossa, né? E aí ele fala, todo mundo hoje em dia tem um panorama de perturbação variada nos arraiais terrenos, cada vez mais lamentável. Agora, se isso está falando há 40, no mínimo 45 anos atrás, imagina a virada do mundo, né, todo, de 40 e poucos anos para cá, como é que não está cada vez mais, né? Então é essa que é a história, a gente tem que prestar atenção. E aí, Sandra, fala aí, como faz seu comentário que a Carla te convocou. Pois é, convocado tem que comparecer. É, esse estudo, esse primeiro capítulo, né, essa divagação que ele faz, tem também a finalidade de despertar a nossa indagação anterior, né, para que a gente, né, engajado nesse conhecimento, viva o conhecimento, ou seja, né, como você teve um momento na sua vida que você viu o que era isso aqui e parou com alguma coisa, né? É aquilo que te tocou. A cada um vai tocar uma coisa, né? E a gente precisa, né, estar alerta para isso e obedecer esse instinto, porque ele vai nos fazer, né, estar num nível diferente, né? Duas coisas que a gente não pode esquecer é, né, hoje estamos, nós, quando éramos crianças, né, eu tenho 65, então, né, nós, quando éramos crianças, quem tiver nessa faixa etária, né, é, vivenciou é, um nível de relacionamento diferente do que a gente tem hoje. Por quê? Como diz o Haroldo, né, o umbral está vazio, está todo mundo aqui. É só a gente olhar lá para fora que a gente vai ver que eles, né, eles se transformam para mostrar como eles estão, né? Então, se esse garoto, né, faz parte desse grupo, né, e está tendo essa oportunidade de mudar de vida e, né, pelo que eu vejo, se engajar né, seguir adiante, né, isso é muito bom, porque, né, falando de novo da nossa geração, a gente tem essa oportunidade, a gente está vivendo muito depois da aposentadoria. A gente tem 30, 40 anos, às vezes, né, para fazer alguma coisa, né? Para fazer a reforma moral, para fazer alguma coisa pelos outros, para entender a vida. Então, vamos usar esse tempo com responsabilidade e não, né? é, não vamos entrar nessa, né, dessa geração nova que está vivendo para desfrutar o mundo, né? Então, assim, a gente precisa, a gente que tem algum conhecimento, já precisa se policiar, né? Agora eu não vou lembrar quem falou, não, mas alguém me disse que um desses escritores famosos disse que 30 minutos de espiritismo você já está compromissado. Então, mesmo esses que são aqueles frequentadores apenas, vão lá, só assistem a palestra porque depois tem passe, e vão lá toda semana, e chega lá, ouve e esquece o que ouviu. Então, mesmo esses estão comprometidos, né? Então, assim, eles, espero, né, terão também a sua oportunidade, como a gente está tendo depois dos 60, né, aposentado, de aprender alguma coisa, de vivenciar alguma coisa. Tem esses 30 minutos eu já vi também, mas esqueci de quem que é que falou isso. Esse negócio que você falou da turma deles, né? Só para lembrar que a turma do Maurício, toda hora eles comentam. E mais na frente agora vamos ver que também ele tem alguma ligação já com o palestrante que vai aparecer no próximo capítulo, porque para lembrar que eles estiveram juntos na época de Francisco de Assis, a irmã Angélica, o Maurício, o Argos, a Áurea. Dá a entender que naquela existência eles tiveram contato com isso todo, né, com aqueles ensinamentos de Francisco, que é puro, né, a pura mensagem de Jesus. E com isso, né, que dizem que o Francisco, inclusive, ele era o
o João Evangelista, né? Aquele que ficou com a Maria. E aí, o que que acontece? Eles tiveram esse contato. Daí, a gente vai saber, talvez na frente, como é que rolou nessa época, nessa história. Mas o que que acontece? Existem existências e existências. Isso a gente fica, aprende muito, e eu no dia eu vou fazer esse estudo sobre a vida da Ivone Pereira, que é impressionante. É impressionante como é que ela passava pela vida, fazia um monte de coisas, e aí passava e vinha a outra, e ela ia repetindo padrões de comportamento, padrões de situações, de modo de agir que no final, na última existência que ela veio como Ivone, é que ela conseguiu amarrar. E mesmo assim, pelo histórico que fala, ela conseguiu tudo, lógico, foi completista, mas ela passou aquilo num sufoco de tristeza depois que ela desencarna também, porque aí ela viu, né? Ela conseguiu, mas ela tinha um resto para trás que ela ficou com remorso. Então, assim, em relação àquele que ela gostava, que era o Roberto Carnaleiro. Então, assim, você vê assim, gente, a pessoa já fez isso tantas vezes. Então você vê que essa turminha aí está agora nos anos 80, né, que eu falo mais ou menos, e lá 1200, olha quantos anos depois eles estiveram juntos naquela época. Agora, nesta época, tipo 800 anos, né, praticamente, depois, quase 800 anos, eles estão novamente juntos e ainda estão fazendo coisas que não bate. O menino vai, tenta, fica com aquele negócio na cabeça, porque no fundo, é que você colocou, os 30 minutos que a pessoa vai assistir a palestra, ela já está o quê? Aprendendo. Depois não pode dizer que nunca falaram, porque aquilo tudo pode não estar absorvendo para falar, realmente, eu entendo, acredito, sei lá o que, que a pessoa quer pensar. Mas ela está tendo conhecimento. Então nunca vou poder falar, nunca me falaram, porque falaram. Você pode até estar dormindo, podia estar até dormindo na palestra, dizendo que está achando que está desdobrado, mas está dormindo mesmo, porque está cansado. Mas já falaram. Então não pode dizer isso. Você, a gente, todo mundo que se prontificar frequentar centro espírita ou tentar, né, seguir lá, vamos dizer, vamos esforçar. O que está colocado aqui também? Que eles colocam a pessoa, olha só, que eles colocam, feliz aqueles que o Miranda está falando, que se derem conta dos deveres a executar e se afadiguem nos esforços. Então, vai se esforçando, que como coloca lá, como é que a pessoa pode se esforçar no livro do espírita, do homem do bem, né? Nos seus esforços, até chegar no máximo, né, que você faça seus esforços. Você se esforçando pela edificação da responsabilidade ativa. Não é você ficar e a gente só lendo, tá bom, mas não faz nada. Nada, vai botar em prática, que a ação, a fé sem obra, né? A fé sem obras que eles falam, né? É morta. Então tem que fazer alguma coisa. Isso tem que reverter em ações. A caridade, ela tem que ter ação. Caridade, a gente fala, tem vários tipos de caridade. Tem. Mas a caridade, você acha que tem? Botar, ajudar à distância, dando um dinheirinho, isso não ajuda muito pouco. Você vai ter que fazer aquele esforço de fazer alguma coisa por alguém. Nem que seja por meia hora, conversa, como eu já comentou aqui um monte de vezes, conversa, fala com uma pessoa, até recebe ela bem com carinho, não precisa ter dinheiro para nada, não. E aí, sem desculpa e justificações levianas, como coloca aqui, que não tem legitimidade alguma. Então aí, feliz, é que o Fernando fala, felizes são esses que se deram conta dos deveres a executar. Que estamos nós aqui, né? Estamos aqui nós, pelo menos a gente fala que a gente já sabe, já entende o que que é. Daí a gente reservar sempre momentos, se como o caso que a Santa estava falando, nós, quem aposentou, então reserva 1 hora por semana, 2 horas, para fazer um trabalho qualquer que você fica ali, naquele compromisso, que você se dedique, aquele pessoal que está ali, aquela mania, seja lá o que for que você for fazer, né, para fazer o bem, sem olhar a quem e sem esperar resposta. É a caridade desinteressada. Nem obrigada a gente não tem que receber. Porque a pessoa às vezes está lá num sofrimento coitado muito grande e a pessoa, a gente vai lá, faz a melhor coisa, a pessoa sai. Às vezes tem gente até que reclama, mas você tentou, foi o seu, você estava fazendo o seu melhor. E nisso a gente reserva um momento. Agora, para quem está no dia a dia trabalhando, qualquer momento, gentileza na rua, a gente tem no Rio de Janeiro, então, para quem mora no Rio, mil oportunidades ao longo do dia. Você vai quase que tropeçando nas pessoas que estão te pedindo ajuda e você dá um sorriso daqui, aí se puder comprar uma coisinha de lá, e daí a gente segue. Agora, tem que fazer, tem que ter esse esforço. E é isso que depende da gente. É o que fala, a pessoa quer ficar dormindo. Porque não tem vários lugares hoje em dia, então com as mídias sociais, né, Instagram e outra, e quem curte Face e tudo, tem toda hora uma mensagenzinha, né? Gentileza, ou caridade. No caridade eles não usam muita palavra, não, mas falam muito a pessoa fazer a gentileza, fazer um bem. Tem sempre um quadrinho, uma coisa que a pessoa então não vai dizer que nunca viu.
Só quem está isolado lá, longe de toda da população, no monge lá que não pega no celular, que pode falar que nunca viu. Ai, tá chamando aqui, puxa vida, para pessoa rezar, nem que faça rezar. Eu gosto muito do pessoal das crianças que têm epidemiólise bolhosa, porque foi um tipo de ajuda que eu fiz questão de fazer, porque eles pediam assim, se você não puder contribuir, por favor, faça a oração pelas crianças. E aí eu achei fantástico, porque podia, e é uma coisa que a gente não presta atenção. Será que eu não estou podendo contribuir? Quando eu posso, lógico que eu também acabei contribuindo. Eu vou lá e faço oração para aquele grupo, então todos os dias eu rezo para aliviar as dores das crianças e dos adultos, crianças são mais, com epidermose bolhosa, que é uma dor horrível, daquelas, tipo aquele fogo, né? Fogo selvagem também, uma dor que fica queimando e tudo. E que eu posso fazer? Pelo menos já faço uma oração. Aí eu pude ajudar com remédio, eu ajudo. Agora é o tipo de coisa que a gente não presta atenção. Vamos rezar por eles então, já que uma oração faz muita diferença. Juntou um monte de orações, a energia modifica e vai, ajuda a dar um alívio na dor da pessoa. Entendeu? Então isso é muito importante também. Aí o que a gente pode fazer, a gente vai fazendo, né? O que mais, gente? Falar mais uma coisa aí, porque ainda tem um tempinho aqui. O outro capítulo também. E assim, mais ou menos aquilo que a Sandra falou, né, desse despertar. E a responsabilidade, quando a gente tem o conhecimento, é muito maior, né? E quando a gente vive esse despertar, pronto. É igual aquele vídeo lá dos Amigos da Luz, o terrível livro dos espíritos. Aí eles fazem uma ligação, a menina e o rapaz, aí ela liga para ele, aí, tudo bem? Ela, tudo bem nada, né? Como assim? O que que houve? Ah, mas aquele livro que você me emprestou. Aí ele, o livro dos espíritos, por que você não gostou? Poxa, não, eu gostei e tal, mas caramba, né? Agora eu não vou mais poder fazer o que eu fazia, né? Porque agora eu sei. Olha, eu devia ficar na minha ignorância mesmo. É Exato. mais ou menos assim, é muito divertido o vídeo. E fala a verdade, a gente tomou conhecimento, já era, agora a gente vai ter que E seguir olha, ali, né? e olha que eu já encontrei gente que falou isso para mim. Não, eu não quero saber dessas coisas, porque isso aí eu vou ter que mudar meu modo de pensar. Bom, quer alegar que não quer ver, né? Mas que a pessoa teve aquele lance que a gente fala. Agora o Maurício vai parar numa reunião que tem um expositor espírita. Ou seja, é aquela oportunidade que a pessoa recebe. Ela não quer receber, então ela vai passando para frente, né? Vai indo, levando adiante. Bom, 8h20. Então vamos juntar, que eu vou pegar outro capítulo para continuar a história, né? E depois a gente comenta mais. Que fica mais fácil a gente comentar mais também. Então vamos, capítulo 19 agora. Deixa eu sair isso da frente ali, que é Programa de Evolução. E aí eles estavam combinando, sabendo que a irmã Angélica ia chamar, então na hora marcada, Miranda com o amigo Bernardo Lustosa demandaram a cidade onde Maurício residia. Dá a entender que é uma cidade como se fosse do Nordeste, porque vai pela característica. Depois de uma rápida viagem, nos deparamos com um pequeno bairro interiorano, onde as pessoas invariavelmente se conhecem e se estimam, sem os tumultos e as agitações dos grandes centros urbanos. No seu bucolismo, a cidade agradável parecia tomada pela paz. Apesar de situada em região habitualmente calcinada pela falta de chuvas, o seu povo trabalhador respirava uma psicosfera de fraternidade amena. Então é típica cidade do interior, pessoal mais, né, muita gente mais rural, e aí aquele estilo que ele fala que tem, tá mais afastado do centro urbano. Então é uma cidade do interior mesmo, que fala com a fraternidade amena. Às 20 horas, estávamos na casa onde se deveriam reunir pessoas interessadas no conhecimento do Espiritismo. Na cidade de tradição católica, então aí também já é uma coisa característica, cidade pequena, que a maioria tem, às vezes tem somente uma igreja católica, mas muitas têm uma batista, uma outra metodista, tem uma outra assim, mas a tradição desse local era católica. Era a primeira vez que se falaria claramente sobre a doutrina espírita. Agora, gente, vamos voltar para trás no tempo, né? Isso aqui é perto dos anos 80.
que era uma época que estava realmente, não tinha tanto, se tinham vários centros espíritas, cidades grandes, mas cidades pequenas também ainda não tinham, locais que não tinham o centro espírita, era uma cidade que nessa época tinha acabando de sair daquela época que falava do espiritismo cheio de preconceito, então ele deixa bem claro para a gente isso, que é uma época que tem assim, a primeira vez para falar claramente, porque o que todo mundo pensa é um monte de mitos, né? E esse é para um grupo de curiosos e interessados. Estava aproveitando a estada por alguns dias de um dedicado médium que cultivava o conhecimento espírita, trabalhando muito na vivência dos postulados que abraçava, mediante o exercício da caridade e da propaganda das lições felizes. Então ele é levando o exemplo dele. O grupo não excedia 15 pessoas, reunidas na ampla sala de refeições da família que hospedava o trabalhador do Evangelho Redivivo. Então foi uma palestra dentro de uma casa, né? Na sala de refeições, juntaram 15 pessoas e ele começou a. E ele passaria as informações sobre o Espiritismo. Maurício havia sido informado do acontecimento e porque lhe bailassem na mente as recordações do encontro espiritual com a benfeitora, ainda estava aquela, né, aquela sensação, ele concordou de bom grado em comparecer ao ato. Então nada acontece por acaso, ele estava lá, voltou para a cidade e agora tinha um encontro para falar de espiritismo. Ele foi junto, né, fizeram se acompanhar por alguns outros membros da família, também ignorantes dos ensinamentos kardecianos, que esperavam, inquietos, esclarecimentos para as dúvidas que acalentavam. Além disso, também queriam ver algum fenômeno mediúnico, em razão do conceito equívoco que se mantém em torno do espiritismo como sendo manifestação mediúnica. Então é o que se fala sempre, vai acontecer alguma coisa, vai aparecer um espírito, vai falar, né? Sempre tem essa história, uma materialização, e tinha muito essas coisas também, que aconteciam mesmo antigamente, mas aquelas coisas que fica como falou aqui, com falou os curiosos, né? Curiosos e as pessoas que queriam também entender, né? Fazer as perguntas, por que isso acontece? Aí entra o espírito tem algumas respostas, né? A irmã Angélica superintendria a reunião, que tiveram o cuidado de promover, tendo em vista o ensejo para o despertamento do seu pupilo. Então aqui teve uma observação. Presta atenção que ela tem um carinho com ele é pupilo dela, o Maurício. Porque é a mesma história que eu vou recordar. Eles estiveram juntos na época de Francisco, tá? Que já foi colocado aqui várias vezes dessa maneira para que a gente entenda. Ao mesmo tempo que ela queria isso, ela também queria o quê? Uma correta divulgação da mensagem racional espírita, abrindo um campo de trabalho em área nova para futuros cometimentos. De repente, para criar, né, que fosse criado um centro espírita nessa cidade, o pessoal fosse fazer algumas atitudes, algumas ações de caridade nesse sentido de, né, conjunto com a mensagem espírita e por aí. Aí o Miranda fala que logo que a defrontaram, a amiga afetuosa esclareceu quantos objetivos buscados e apontou-nos com simpatia o médium palestrante. Aí ela vai falar. Trata-se do nosso irmão Antônio Fernandes, que veio ao conhecimento espírita batido pelos látegos do sofrimento após perturbadora provação nos anéis constritores da obsessão. Então ele se tornou médium, quer dizer, médium, o médium, a obsessão no médium é mais forte ainda, né? Ele foi parar na doutrina também porque começou com uma obsessão. Portador de mediunidade espontânea e com muitos compromissos negativos com a retaguarda, quem não tem, né? Desde cedo, nele se instalaram as matrizes de tormentosa obsessão, que, por mercê de nosso pai, não o levou ao manicômio ou ao suicídio. Sofreu agruras e inquietações que conhecemos nos processos de tal natureza. Todavia, pouco a pouco, despertou para as realidades mais eloquentes da vida, esforçando-se pela própria e pela iluminação dos adversários que o comprimiam psicamente, na demorada injunção perniciosa, então, pelos obsessores. Então, mostra aqui que ele se esforçou para que ele pudesse melhorar e também a iluminação. Então, não tinha esse negócio de afastar o obsessor de mim, né? Ele queria também ajudar aqueles irmãos que eram adversários, que estavam comprimindo psicamente, então, com isso, ele se esforçou bastante pela iluminação também dos adversários. Amparado por familiares credenciados que estagiam em nosso campo de trabalho, ou seja, os familiares encarnados também ampararam ele nesse processo,
ele foi orientado e soube aproveitar as diretrizes recebidas, incorporando-as ao dia a dia da sua atual existência. Certamente que ainda não se liberou completamente dos conflitos e das turbações mentais, derrapando com alguma frequência em quadros depressivos que o anestesiam temporariamente. Então, às vezes, ele cai na tristeza, né? A gente sabe que isso vai, a obsessão, quando é muito profunda, muito severa, ela acaba dando uma destruindo um pouco, né, a parte neurológica da pessoa, e sempre coloca que até pega as células e tudo, e aí a pessoa também fica mais, né, aí no caso da quadro depressivo, né, e fica um pouco mais pessimista, e anestesia temporariamente, porque ele fica às vezes se deixando um pouco levar, mas lógico que ele está no processo de recuperação. Bom, apesar disso, em se considerando a sua boa vontade para com o trabalho de solidariedade, dedicados benfeitores têm-no utilizado para serviços espirituais nessa região, aonde vem granjeando simpatias e amizades de ambos os lados da vida. Então ele se esforça, aí sabe que ele tem condição e aí ele se torna o quê? Um instrumento dos benfeitores, que aí vai utilizar ele para serviços espirituais na região, né? E vai ganhando cada vez mais simpatia e amizade, que é o que a gente consegue sempre atrair para nós, cada vez que a gente tenta, né, que a gente esforça fazer um trabalho, e um trabalho desses que a gente coloca ali à disposição de ajudar, e ele, nós nos tornamos instrumentos, eu até falo instrumentos de Jesus, porque a gente está no sentido de fazer o nosso melhor, também oferecendo o melhor para o próximo. Aí tem simpatia e amizade dos dois lados da vida. Aí o comentário da irmã Angélica é: já seria tempo de o nosso amigo haver se liberado em definitivo. Então, ele estava ali se esforçando. Então, vai mostrar também que ele tem se esforçado quanto lhe permitem os parcos recursos intelectuais, tendo-se em vista que não conseguiu conquistar maior lastro de conhecimentos. Então, aí coloca até uma característica física, não é que ele tem algum problema de deficiência mental de nada, só que ele tem parco recurso, porque ao longo da vida talvez não conseguisse, né? Como fala aqui, não conseguiu uma maior quantidade de conhecimento, também por conta dele talvez ter tido poucas oportunidades, e ele se esforça, mesmo com tudo, ele fica lá estudando, lendo, né? E ele vem estudando as obras básicas da codificação e por um atavismo ancestral, se uma herança que dá para entender que é como se fosse ele tivesse, né, isso é já guardado no espírito mesmo, apraz-lhe ler e comentar a Bíblia, experiência que superará quando adquira mais amplo conhecimento doutrinário. Então, é aqui a observação é que não é para falar ele está falando da Bíblia, né? Isso aí ele vai superar, vai ser. Não é. É porque ele fica comentando mais a Bíblia, não fala tanto da ligação, né, que existe, né, no caso do Espiritismo com o conhecimento, toda a transformação moral que Jesus vai nos propor e tudo, e a ligação disso, né? Qual é o objetivo do Espiritismo? É que a gente faça a nossa transformação. E essa transformação vem com as leis morais, as leis também que Jesus vai trazendo, todo o Evangelho. Então, isso aí tem que estar ligado, não é porque ele ficando mais só na Bíblia, no caso, porque ele se sente mais por um atavismo ancestral, ele vai ter que também ampliar, como ele tem se esforçado, a explicação do conhecimento doutrinário. E aí a irmã continua falando, seria ideal se pudéssemos contar com um cooperador melhor adestrado para a tarefa, que se nos apresenta desafiadora. Então ele está passando realmente uma tarefa desafiadora. Fica ali, vai de canto em canto, falando, explicando, né? Mas sim, nesses locais, melhor mesmo é começar, como ele está fazendo, com a Bíblia, que é um cara, com um local que muitos católicos já estão presentes ali, tem que começar sempre ligando, né, reforçando o que Jesus veio falar, e daí a pessoa vai colocando os nossos os conceitos, né, os pilares da doutrina espírita, ligando a isso tudo. E aí a irmã fala, como, no entanto, não conseguimos encontrar anjos em nosso campo de ação, porque ainda não merecemos a sua convivência, ou seja, estamos no plano de prova e expiação do planeta, né, que não vão achar nenhum anjo aqui encarnado, mas ainda não merecemos essa convivência, só nos próximos planetas, na próxima fase do nosso mundo, que a Terra, quando ela passar da regeneração, se torna um ditoso, né, aí vai conseguir arrumar espíritos melhores para trabalhar assim, mas aí não vai nem precisar tanto, que as pessoas já vão estar todas mais acordadas, né? Então, ainda não merecendo a convivência, e não dispomos de servidores ideais, ou seja, não tem servidor ideal mesmo, né? Cada um de nós, com todo o seu passado aí pela frente, nós estamos aqui nos esforçando e seguindo o caminho que a gente possa seguir para cada vez nos transformar e ajudar o próximo.
Então aí a irmã fala, a irmã Angélica, somos felizes por poder contar com obreiros modestos, caracterizado pelo espírito de serviço, com coragem suficiente para vencer os preconceitos, afadigando-se na distribuição do bem. Então, ele tinha essa característica, era o espírito de serviço, tinha coragem para vencer esses preconceitos que eram grandes, maiores, bem maiores, né, 40 e poucos anos atrás, né, e se afadigando na distribuição do bem, era o objetivo dele. Pelas suas mãos ativas, muitas bênçãos do alto têm alcançado obsessos e enfermos outros que o buscam, ou que lhes são conduzidos pela superstição ou crença de pessoas bondosas e desinformadas das finalidades reais da vida. Então, às vezes, ela passa na mão dele porque aquele lá, aquele cara mexe com aquelas coisas, vai lá que ele pode te ajudar. Então, é que quis dizer nesse sentido, né? E aí a pessoa vai lá e leva porque consegue conversar com ele. Bom, e aí a irmã Angélica fala: passemos a nossa experiência de fé programada para esta noite. A benfeitora cercou-se do médium e imantou-o com energias superiores. Ele percebeu a presença da entidade amiga e, solicitando permissão ao seu anfitrião, explicou que era chegada a hora da reunião, que deveria começar por uma oração que ele proferiria, acompanhado em silêncio pelos presentes. Todos se recolheram à introspecção, enquanto o médium, visivelmente inspirado, proferiu comovida súplica de amparo para todos, após o que deu início à sua locução. A palavra era-lhe fácil, escorrendo-lhe dos lábios com encantamento e segurança, sob o edificante controle mental da venerável irmã Angélica. Fez um ligeiro retrospecto das paisagens humanas religiosas, detendo-se na excelência do cristianismo primitivo e dissertou sobre os fenômenos mediúnicos em todos os tempos, situando com precisão a tarefa e a missão de Allan Kardec e da grandeza da doutrina que lhe cumpria apresentar, aurida no intercâmbio com os espíritos, de modo a constituir uma base racional e fundamental para a fé. A sua forma simples de expressar o pensamento que lhe era transmitido enriquecia-se, não poucas vezes, de beleza cristalina, porque a verdade, na sua expressão de profundidade, é simples, sem retoque e pura. A emoção, por inúmeras vezes, visitou-o e ao grupo, numa comunhão mental e emocional sincera, como se estivessem contemplando com os olhos espirituais uma nova humanidade que ali se desenvolveria. Ao terminar, foi vivamente aplaudido, abraçado de sorrisos e elogios, aliás, desnecessários. E aí é um comentário que o Miranda está fazendo, no sentido de que os elogios, né, ficar elogiando demais, é uma coisa desnecessária, a pessoa vai, aplaude, abraça, coisa e tal, mas ele fala que são coisas habituais em acontecimentos desse porte. Vieram as perguntas gerais, que foram respondidas com calma e lógica, passando-se, como é natural, aos problemas pessoais que receberam tratamento de bondade à luz da doutrina. Nesse instante, gravemente sensibilizado pelo que acabara de ouvir, Maurício pareceu despertar para uma realidade nova. Tudo agora lhe era claro, familiar, simples de tal forma que se interrogava como lhe fora possível viver até aquele momento sem a identificação com esses conceitos e ideias. Um súbito entusiasmo pela vida lhe assomou, dominando-lhe o espírito, e prometeu-se dar à existência, dedicar-se a essa revelação, que se lhe apresentava maravilhosa, confortadora. Acercou-se do palestrante e percebeu a simpatia irradiante do medianeiro, com o qual se identificou por afinidade ancestral, desconhecida, que lhe extravasou os recônditos da alma. Então, aqui é a frase que vai mostrar que ele teve essa simpatia irradiante, que ele identificou desconhecido. E aquilo saiu, né, brotou na alma dele. Então dá a entender, eu não li os outros capítulos, mas pelo que está aqui, que eles também já se conheciam de alguma outra época, no caso, que eles têm já tiveram alguma convivência juntos. O trabalhador da causa, que é o palestrante, o Antônio, né, percebeu-lhe o estado íntimo, a timidez e a ansiedade, sendo teleguiado pela instrutora a facilitar o intercâmbio de ideias. Então, lógico que já estava ali a irmã Angélica fazendo com que ele fosse conversar com o Maurício. E aí ele vai então na direção dele e fala, que o menino estava lá olhando para ele assim, meio sem graça. Aí ele fala, então, que lhe pareceu a palestra, especialmente considerando a sua juventude?
Então, diretamente abordado e algo confuso pelo inesperado, Maurício respondeu: foi-me uma excelente experiência de que eu muito necessitava. Tudo quanto eu sabia sobre essas coisas era deprimente, negativo, aquela história dos preconceitos, né? Surpreendendo-me agradavelmente a constatar o conteúdo fascinante e lógico de que é portador o Espiritismo. Aí o Antônio comenta: é natural, a ignorância e a má-fé sempre denigrem o que desconhecem. Aí Maurício indagou interessado: que deverei fazer para tornar-me um espírita? Descubro que eu sempre soube como se expressa a justiça de Deus e como funcionam os mecanismos da vida. Só que eu não me dava conta de que esses raciocínios, que às vezes me visitam, já estão elaborados e ganhando campo nas mentes humanas. Então aqui ele tomou ciência de que aquelas coisas que no fundo, fundo ele já pensava, é aquela história que a gente sabe que no caso dele, desde Francisco de Assis, no nosso caso, que também muitos aqui, eu acredito que tem quando o primeiro contato com o Espiritismo já se sentiu um pouco assim, puxa, parece que eu já tinha lido isso, né? Puxa, eu também pensava nisso, acreditava nisso, para mim isso era o que era certo. E aí ele agora que fala assim também que não dava conta que já existia isso aí, né? Para você ler, né? Estavam elaborados e ganhava campo nas mentes humanas. O interlocutor sorriu, redarguindo, entusiasmado, né? Que aí ele viu, né? Que era mais um, né? Aí ele, a verdade não é Antônio, né? A verdade não é patrimônio de indivíduos nem de grupos. Tem caráter universal. É a mesma em toda parte e em todos os tempos, variando na forma, no vestuário, com que se apresenta para ser oferecida aos homens. Oferecida aos homens. O Espiritismo é uma doutrina perfeita na sua estruturação científica, filosófica e religiosa, tendo muito a ver com os diversos ramos do conhecimento, que aclara, já que investiga as causas, enquanto a ciência ainda examina os seus efeitos. Então, essa, gente, é uma das grandes diferenças que a gente também esquece, que o Espiritismo ele investiga a causa. A causa está geralmente no plano espiritual, na outra existência. O que a gente enxerga geralmente são os efeitos. E a ciência fica examinando os efeitos. Ela não consegue chegar nessas causas porque ela ainda não está conseguindo ir até lá, né? Pegar e começar a lidar com o plano espiritual, toda a dimensão espiritual que existe. Mas estamos chegando lá, estamos indo. A sua fonte, continua o Antônio falando, né? A sua fonte de inexaurível orientação são os livros que Allan Kardec publicou, devendo o neófito adentrar-se no exame e estudo da doutrina propriamente dita através do livro dos Espíritos. Porque o Maurício perguntou para ele, como eu faço me tornar espírita? E aí agora ele está falando. Então começa a ler o livro dos Espíritos. Compêndio que responde às mais diversas questões, propondo soluções aos enigmas das ciências da alma, bem como dos conflitos da fé, que tanto tem atormentado religiosos honestos ou não, que se debatem em dúvidas afligentes. Aí o Maurício fala: pois me candidato a lê-lo, estudá-lo, meditá-lo, meditando esta nova filosofia de que muito necessito. Sou um espírito atormentado, carente de paz e de equilíbrio. E aí o Antônio fala: então, busque elaborar um programa de renovação, mergulhando a mente e o sentimento nos conceitos superiores do Espiritismo, que lhe facultará o encontro com você mesmo, colorindo sua vida com esperança e proporcionando-lhe paz. Enquanto respondia sobre a indução da mensageira espiritual, o médium irradiava sobre o jovem irrequieto fluidos de paz que iriam restaurar o equilíbrio físico e psíquico. Nesse instante, a irmã Angélica requeriu a cooperação de todos nós para aplicarmos recursos restauradores nos presentes, que se demoravam em conversação edificante. Então, ali no caso, que não teve ministrar o passe, né, na sequência de uma reunião espírita, eles tiveram a sua palestra, tá? Agora, enquanto o pessoal está conversando, eles estavam, por pedido da irmã Angélica, irradiando para eles recursos, ou seja, ministrando um passe para todos que estavam ali numa conversa edificante. Aí até comento que estavam ali comendo, estavam com salgadinho, coisa e tal, e depois eles foram embora. A irmã fala, então, agora estão plantadas as pilastras de um novo edifício de amor, à luz do Espiritismo, nesta cidade, nesses corações e em nosso Maurício. Após isso, a benfeitora convidou-nos a caminhar pela cidadezinha adormecida,
sob o lucilar das estrelas prateadas nos embólios do firmamento. Então, olha que legal, eles terminam ali o trabalho e eles vão dar uma volta na cidadezinha para conhecer a cidade, debaixo das estrelas prateadas. É um poeta mesmo, Miranda, e é uma coisa que a gente fica imaginando, gente, mas deve ser bom, né? A gente está lá no plano espiritual, fazendo uns trabalhos, trabalhando, depois a gente vai, tranquilo, fizemos nossa parte. E aí as referências foram o Livro dos Espíritos, para lembrar, né, da 459, que fala, influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? A resposta que a gente sempre fala, mas vou fazer mais uma observação, é muito mais que imaginais. Influi a tal ponto que comumente são eles que vos dirigem. Só que geralmente a gente fala essa resposta pensando no mal, né? Se nos dirige, então sempre nos dirige, para que a gente vai pensando no mal, vai ficando com mal pensamento, com mais ideias e começa a fazer atitudes. Mas também eles influenciam para o bem. Não é só para o mal. Essa influência na 459 é para o mal e para o bem. Então, aqui nesse caso, que foi todo mundo lá para a reunião, aí foi colocado os benfeitores espirituais, inspiram os seus tutelados para que participem, no caso aqui do Maurício, participasse da reunião espírita. Então, foi uma boa influência. Então, essa 459 geralmente é colocada como um exemplo de que, olha para a obsessão, tá vendo? A influência deles. Mas não, temos que lembrar que também eles influenciam para o bem. E o comentário foi em relação a esse trechinho que eu falei ali, que agora cada palavrinha vai ter um sentido, né? Quando ele fala, que o Antônio está falando para o Maurício, busque elaborar um programa de renovação. Ou seja, a gente tem que se organizar para continuar fazendo, né? Ou ir na reunião, e aí a gente tem aquela história. Né? Ir uma reunião uma vez, não, fazer, não tem mais condição de fazer nada e pronto, fica só, lembro daquela reunião. Este programa de renovação é o quê? Para a sua transformação moral. E aí continua, mergulhando a mente e o sentimento. O que está falando aqui? A mente é o caso da sabedoria, do conhecimento. E o sentimento é o caso do amor, da caridade. São as duas asas que a gente precisa desenvolver. Então ele coloca ali, olha, vai desenvolvendo sabedoria e amor, pega a mente, o sentimento. E isso nos conceitos superiores do Espiritismo, que lhe facultará encontro com você próprio, que é o quê? O encontro com você próprio, o autoconhecimento. Esse encontro que a gente sabe que a gente precisa fazer para que a gente possa descobrir o que nós estamos necessitando de modificar só com autoconhecimento, colorindo sua vida com esperança e proporcionando-lhe paz. E aí, uma frase que eu achei também interessante, que não estava ali, foi em outro lugar que eu vi, o Espiritismo nos traz uma visão da consciência e responsabilidade. Então, a gente já comentou isso, temos a responsabilidade aqui nesse momento. Agora eu vou passar rapidinho, 4 minutos, do vídeo que eles terminaram o estudo, que eu achei muito legal, para a gente aqui. Peraí, Sherry, não, peraí, vou voltar, porque eu não botei o som. Eu sempre esqueço. Sherry Sound, share. Vou aumentar aqui. Vai entrar propaganda, você já sabe, eu dou uma paradinha. Então, cada um de nós tem aquela denominada oportunidade de contato com o conhecimento e a literatura espírita, mas se somos levados para a oportunidade, a continuidade naquele ambiente pertence a cada um de nós. Aí vamos medir, então, as nossas resistências quanto às tendências próprias que procuram nos afastar deste ambiente. E o nosso amigo, o médium Antônio Fernandes, ele, ao despertar para essa nova realidade, ele estava ali amadurecendo a sua vivência, inclusive esforçando-se, como foi dito, destacado pela Ângela, né? Buscando a própria iluminação e a iluminação dos seus adversários do processo obsessivo. Então, vejamos aqui, é uma colocação que parece simples, mas há muitas pessoas que, de uma forma negativa, hostilizam, às vezes, aqueles irmãos que estão envolvidos conosco no processo obsessivo, como se eles fossem inimigos nossos, embora muitas vezes eles se considerem inimigos nossos. Mas eles são os nossos amigos, que nos trazem aquelas dificuldades próprias, naturalmente, como foi dito aqui, em decorrência de atitudes de reencarnações anteriores, e que hoje nós enfrentamos, digamos, a colheita daquilo que semeamos, mas é um inimigo amigo que nos vem despertar. E foi o que aconteceu com ele, porque as dificuldades próprias que ele enfrentou o levou a esse despertamento para uma nova diretriz para as suas vidas, buscando, então, na doutrina espírita, aquele referencial para conduzir o seu trabalho, para conduzir a sua vida de uma maneira geral. Referencial que nos leva em maior profundidade ao Evangelho de Jesus, que é o Senhor que nos coloca aqui em contato com essas oportunidades. E ao fazer isso, um outro elemento importante que é destacado aqui
quando nos dedicamos a conhecer, a estudar, a elaborar a nossa matriz mental de acordo com essa estrutura do pensamento racional da doutrina, os benfeitores espirituais aproveitam esta oportunidade da nossa aprendizagem. E muito mais ainda, quando a aprendizagem se transforma em atitudes e atos de exemplos vivos daquilo que estamos aprendendo, os benfeitores se aproximam mais ainda de nós e nos ajudam a desenvolver mais fortemente esse elemento do bem em nós e através de nós. Então vejamos que se no primeiro momento nós somos aqueles aprendizes do Evangelho, na sequência nós passamos a ser servidores do Evangelho, deixando apenas de ser aqueles que frequentamos uma reunião, ouvimos uma palestra e retornamos para os nossos lares. Algo mais nos chama, porque o conhecimento nos leva à maturidade emocional, espiritual, e nos chama a deveres maiores, porque, como afirma o próprio Cristo, né, muito se pedirá a quem muito recebeu. Diante disso, avaliemos cada um de nós o que nós já possuímos de depósitos de conhecimento em relação aos nossos estudos, para verificarmos se nós estamos já, de alguma forma, devolvendo ao meio onde nós vivemos esse conhecimento e essa vivência do Evangelho. Então, nós vemos. Então, pronto, está aí o recado dado, né? Ele falou para a gente avaliar nossa parte e o que nós estamos fazendo, né? Vou sair daqui que agora eu perdi a tela. Então, gente, terminou aí o texto do capítulo e terminamos as referências. Agora, por conta dos nossos comentários aí, tem uns 13 minutinhos. Tô, vou falar aqui Pode umas falar. coisinhas. Justamente hoje, né, eu estava aqui durante, né, o estudo, eu estava pensando numa questão e acabei que foi fechado justamente com a leitura daquela questão aí da 459, que normalmente nunca pensei nela de forma negativa, sempre achei que era pelo lado positivo. Até me surpreendi quando você falou agora, né? Porque normalmente a gente pensa, no meu caso não, normalmente eu sempre pensei que era eles nos conduzindo, né? Pensei no meu mentor, eu pensava, né? Sempre no meu mentor e nos espíritos amigos que tentavam, né, acertar, né, o meu passo, né? Mas eu estava pensando que você falou também daquela questão de parar de comer carne. Eu parei de comer carne tem 40 anos, foi em 1985. E muitas vezes, quando as pessoas me perguntavam por quê, eu ficava meio sem saber por quê, sem saber o que dizer. Até que um dia eu tive a inspiração de que era evolução. Eu falei, eu vou responder que é evolução, porque aí é uma coisa que fecha assim, né? Porque a pessoa me perguntava, eu dizia, eu parei, eu parei. Assim, porque não foi por doença, foi por nada. Eu literalmente parei assim de um dia para o outro. Não que eu não tivesse pensado nisso antes, já, mas foi fácil. E aí, nisso que eu estava pensando durante o estudo, né? Eu lembrei disso, né? Aí eu falei assim, eu fui conduzida. Só pode ser que eu fui. Isso foi uma condução, porque não foi uma coisa que eu não tinha necessidade de parar, por nenhum motivo, né? E depois eu tive a inspiração de ser evolução. Então, realmente, eles nos conduzem muito mais do que a gente pode imaginar, né? E no estudo, né? E antes de você falar da questão, fala disso, né? Já no finalzinho do estudo, fala exatamente disso, né? Do rapaz ter sido conduzido, né? Para começar a aprender sobre o espiritismo. Então, realmente tem muito, né? Eu já fiquei me questionando, né? É, o quanto que a gente está aberto a ser conduzido, né? E o que nos impede de aceitar essa condução? Será que é só mesmo
o espírito, espíritos negativos, digamos, que nos impedem, ou são nossas atitudes mesmo, né? Então, eu acho que a gente devia pensar também nisso, né? O que que nos impede de aceitar? Porque tem coisa que a gente não nem percebe, aceita sem perceber, né? Eu acredito nisso, né? Mas com certeza tem muitas vezes que fica impenetrável, né? Nós estamos impenetráveis a essa influência, né? E como é que a gente pode, né, se abrir mais? Não, acho que não só pelo estudo, né? Pelo autoconhecimento. Aí a gente chega no autoconhecimento. É Exatamente. isso. E é tudo, tá? Tudo que a gente sempre sabe que parte sempre do espírito. Então, se você não vai aceitar, igual estavam brincando lá nos exemplos, aí chega perto de mim e fala: toma essa cachaçinha aqui. Eu não vou botar nunca cachaça na boca, porque eu não acho que aquilo ali. Mas se for uma pessoa que já tem aquilo, de outra existência, e aí o negócio não é só do passado de outra existência, também é de você com o seu espírito. Milênios eu sou assim, uma pessoa desse perfil, papapá, a gente já tem aquilo. Eu estava até contando a história da Ivone, que ela tem aquela vida fazendo cair o padrão de comportamento várias vezes a mesma coisa. Você traz isso, é seu. Aí é uma questão, é estudo de Joana de Ângelo, né? Praticamente só biológico, vamos dizer. É o cérebro, com as lembranças, coisa e tal, é a sua personalidade, mas é a personalidade do espírito. O espírito não é matéria, é o espírito que vai andando, né? Vai passando. A evolução do espírito vai depender desse espírito querer modificar, querer mudar. E aí você passa na experiência, você precisa querer mudar. Aí você vai para uma situação, o espírito vai me envolver? Não, ele vai me envolver se eu tiver já com aquela vibração do jeito que ele quer. Porque se eu já estou com mudanças agora, por exemplo, pensamentos de agora que a gente tem, já não são os mesmos de 30, 40 anos atrás, eles não vão conseguir influenciar coisas que fazia fácil. Uma Carla comentou que a nossa juventude, que a gente era aquele negócio, adolescente, tudo era aventura. Hoje em dia não é só por causa da idade que a gente não aguenta, não, é porque a gente sabe que não vai. É uma semeadura que eu não quero fazer. Foi o caso da carne. Quando eu vi isso, o meu susto foi o seguinte: falei, gente, vai que eu fico comendo as carnes assim. E aí vai que eu sou o espírito, já estava, que já era perturbado, estava começando a sair da perturbação. Que eu desencano, perturbado assim, eu vou ficar nos matadores comendo sangue. Meu pensamento foi eu estar no lugar daqueles espíritos. Eu falei, não vou comer mais. Aí parei com todas aquelas carnes, né? No caso, continuei comendo peixe. Bom, o peixe, Jesus come peixe. Aí tem uma sequência de outros. Eu Ah, também não, dou essa desculpa. que eu não, também que eu aprendi com outros livros, que é o do veterinário, que ele colocou ali em relação à evolução do animal. Então, os animais que não cuidam dos seus filhos são animais que ainda estão na escala inferior de evolução. Então, peixe, todos os animais da água, eles não cuidam dos filhos. Aí eu já comentei isso aqui com vocês algumas vezes em outros livros. Então, aí eu passei a comer, então, todo que já desenvolveu, já evoluiu para cuidar do filho, mas tá, esses animais estão mais evoluídos um pouco. Falei, esse eu não como mais. Aí os outros que também não como sempre, também que eu acabo não comendo muito, são animais que dá para você comer, que na tua Eu sempre linha tive uma baixa. questão do sangue. Então, ainda tem isso também. Eu sempre tive essa questão, até Também. hoje, eu como peixe, mas não gosto daquela carne Então, escura, exatamente, também já tem isso. frango só, a carne branca Então, mesmo. daí no caso, a Tinha gente uma questão com questão frango não, com, energética com também, que a gente sangue. sabe que a energia dessa carne, né, é mais suave, coisa e tal. Agora, a situação que você falou agora da evolução, não é questão de evolução espiritual, porque tem um monte de gente que não come carne e é um cão chupando manga, como a gente fala. Não, então não é isso, né? A questão da evolução sua, você quer fazer. Porque nós vamos chegar a um ponto, a gente sabe que o espírito evoluído vai comer comida assim, essas coisas, né? A gente vai ficar cada vez mais sutil e nós temos que chegar lá. Então eles contam tantos livros, tá? O próprio Nosso Lar. Para quem leu e lembra, eles tiveram uma revolução dentro do Nosso Lar porque os espíritos queriam comer carne. Aí tiveram uma confusão lá, não lembro direito como é que eu já li 15, 20, 16 anos atrás, já li várias vezes. Mas eu lembro disso, que ele conta no capítulo, e por causa daquela revolução toda, eles fizeram, que aí não, agora você vai poder tomar aqueles caldinhos que eles tomavam, né? Tem as frutas, uma coisa com a fruta, porque teve uma confusão que ficaram lá de bandeira, queremos comer carne, coisa, vamos. Não, só, lógico, na época que foi criado. E é muito interessante. Vou pegar esse capítulo depois, uma hora, buscar ele e trazer aqui, para mostrar que eles contam lá. Então, assim, se lá no plano espiritual também a gente sabe que não vai precisar, quanto menos apego a gente vê aqui,
enquanto está encarnado, foi o meu raciocínio. E ao longo dos livros que eu fui lendo, eu falei, é isso mesmo. Quanto menos apego à alimentação, a todas as coisas que você tem, eu tenho um bandinho, adoro comer isso. Quanto menos apego, melhor. Porque você termina e fica com vontade de fazer isso depois. E até você desacostumar, lógico, vai depender tudo da maturidade espiritual. Mas tem tudo para você fazer agora. E é mais uma prova para você mostrar que você está empenhado em modificar para melhor. Ah, vai mudar? Aí deixa para a próxima. Eu não, eu quero fazer o máximo que puder nessa. O que eu quero fazer é trabalhar o tempo todo sem parar, né, na seara do mestre. Agora, no sentido de trabalhar para me doar e tudo. Enquanto que eu puder mudar em mim, eu vou mudando, entendeu? Eu sei que eu não vou pular. Então, tem gente, a Sandra falando que tem o queijo. Eu também sou doida com queijo, como queijo todo dia. Mas esse queijinho, por ele tem, não tá fazendo mal. A vaca, tadinha, não morre para poder a gente tirar o leite e fazer o queijo. Nem a galinha morre para poder tirar o ovo. Queijo não tem sangue. O Queijo não queijo, tem o ovo, essas sangue. coisas tudo a gente pode comer com tranquilidade. É, Mas a gente é que tá, o lance da fissura aí do apego, a gente vai ter que se acostumando mesmo. Vamos ter que tomar caldinho lá. Eu adoro sopa, para mim, se tiver caldinho, eu começo. Mas é isso aí, gente, já tá no finalzinho, nem dá pra gente comentar muito mais. Alguém quer fazer alguma pergunta rápida aí pra gente terminar? Eu vou procurar esse capítulo do nosso lar, vai depois eu vou tentar botar ele no arquivo pequeno para jogar pra gente ver. Então vamos lá, Carla, pode fazer a nossa oração final? Tá no finalzinho já. Vamos lá, gente. Agradecendo a Deus, a Jesus, por todos esses ensinamentos, por todas essas informações trazidas para o estudo da noite de hoje. Que nós sejamos dignos de toda essa informação, que nós possamos colocá-las em prática na nossa vida diária, junto com os nossos parentes, amigos, colegas de trabalho. Que Jesus nos abençoe, abençoe esse estudo, que nós possamos estar aqui na próxima semana, que esse estudo seja divulgado para quem precisa, chegue a quem precisa, auxilie a quem precisar. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Então, semana que vem estamos juntos de novo. Um beijo. Até a próxima. Falou, Tchau, gente. tchau. Obrigada. obrigada, Su. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau. Boa Tchau, boa noite a noite, todos. gente. Boa noite.